Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui. Hoje nós faremos uma aula diferente falando sobre precificação de serviços em SST, para ser mais específico, abordando aqui os conceitos da NR1. Então hoje eu vou falar para vocês, por exemplo, como profissional de SST, quais são os valores que você poderia cobrar aí pela sua prestação de serviço, para aqueles que estão iniciando, ou às vezes até para aqueles que já estão aí há mais tempo, na área de atuação, mas que muitas vezes não tem uma base de como começar a cobrar aí pelos seus serviços, o quanto cobrar. Então, para você que já é aluno da nossa mentoria, dando continuidade aí na aula da NR1, o GRO e o PGR e mais algumas outras aplicações. Então, a partir de janeiro de 2022, passou a vigorar aí a nova NR1, que estabelece a obrigatoriedade de elaboração do GRO, do gerenciamento de riscos ocupacionais, por todas as empresas, por todas as instituições. Então, o GRO, ele é hoje uma oportunidade, dentro da área de SST, principalmente, igual eu sempre falo aí, para todos os nossos alunos, mentorados, seguidores, Então, nada melhor do que a gente aprender aqui com essa aula, eu chamo de aulas lucrativas, ensinando como precificar, por quanto eu posso vender literalmente aí os meus serviços, em SST, e hoje a gente vai falar especificamente da NR1 e todas as possíveis oportunidades que nós podemos ter aí através dela. Então, para você que já é nosso aluno da mentoria, pegue aí o seu caderninho para você fazer aí as suas anotações, e para você que ainda não sabe o que é essa mentoria, caso queira conhecer um pouquinho mais, no final da aula eu falo como você poderá conhecer um pouquinho mais do meu trabalho de mentoria aqui, ajudando hoje profissionais aí de SST a ganhar mais de 10 mil reais por mês ou a fazer vendas praticamente todos os dias. Então, vamos começar aqui falando possivelmente das oportunidades existentes hoje dentro da NR1. Peraí, deixa eu trocar aqui a cor de caneta. Então, se a gente fosse falar hoje dentro de possíveis produtos dentro da nossa esteira, envolvendo aí as normas regulamentadoras, usando como base a primeira, a NR1, nós temos, primeiramente, a elaboração do GRO. Espera aí que essa caneta aqui também está um pouquinho fraca, gente. Deixa eu pular para a cor vermelha, acho que é melhor. O GRO, o gerenciamento dos riscos ocupacionais, ou seja, toda empresa, toda instituição que hoje possui aí um CNPJ e tem colaboradores contratados acima de um funcionário, já precisa fazer então a elaboração do GRO, independente se ela está dispensada ou não da elaboração da nossa segunda oportunidade aqui, que é o PGR, o Programa de Gerenciamento de Riscos. Geralmente, empresas de grau de risco 1, empresas que estão iniciando aí na área de prestação de serviço ou que ainda não têm colaboradores contratados, estão dispensados praticamente de elaboração do GRO, do PGR, quero dizer, mas não do GRO, como eu falei anteriormente aí na nossa aula relacionada à NR1. E hoje a gente vai aprender a como a gente precifica cada um desses tipos de serviços aí, para que você que já é um consultor de SST, caso ainda não atue na elaboração do PGR, possa ampliar aí o seu leque de atuação, tá? E a elaboração do PGR. Além dessas duas oportunidades aqui, que eu falo que são as primícias da construção de todo o sistema de gestão de saúde e de segurança, hoje todo o sistema de saúde e segurança nasce a partir daqui, do gerenciamento dos riscos existentes, Além disso, dentro da própria NR1, nós podemos explorar a parte de treinamento, Nossa, gente, é porque a lousa está um pouquinho escorregadia, Então, o treinamento de integração, vamos dizer assim, integração inicial dos riscos existentes aí no seu cliente, na empresa pela qual você está oferecendo os seus serviços de consultoria. Esse treinamento de integração, ele pode ser realizado, por exemplo, de forma, vamos colocar aqui, presencial, eu posso realizá-lo de forma presencial hoje, ou seja, em loco lá no cliente, cobrando aí, vamos supor, uma empresa que tem ali 4 ou 5 colaboradores, que você vai fazer um treinamento de integração inicial,
você pode estar cobrando aí, por exemplo, você que é um técnico de segurança, uma média aí de, para 5 colaboradores, vamos chutar aqui, mais ou menos de 120 a 140 reais por colaborador, com no mínimo aí, por exemplo, 5 pessoas. Por quê? Se for menos que 5 pessoas, muitas vezes você vai ter aí um custo de deslocamento, você vai ter um custo de refeição no dia, e aí mais o custo de ali aproximadamente 8 a 15% de imposto, dependendo aí da característica da sua empresa, né? Uma microempresa, por exemplo, ou uma empresa de pequeno porte, vai pagar aí aproximadamente, se ela tiver no Simples Nacional, uma média ali de 7% por mês de imposto. Se for uma empresa de lucro presumido, por exemplo, como o nosso instituto, vai pagar aí uma média de 14,33% de imposto. Então, em cima desse custo que você vai literalmente estar cobrando do seu cliente por cabeça, você tem que pensar sempre na questão do seu imposto que você tem, mais a questão de deslocamento e refeição, caso o cliente não te ofereça, né? Então, precisa levar isso em consideração também. Então, você tem ali 120 reais por colaborador para 5 pessoas. Daria ali uma média de 600 reais só para este treinamento, né? Estou falando aqui de 5 pessoas, tá? Mas vamos supor que o teu cliente tenha 7, 10, né? Você pode, inclusive, quanto mais pessoas precisarem fazer esse treinamento, ir dando uma melhorada aqui na condição da precificação, ganhando muitas vezes mais pelo volume, né? Ou ganhando às vezes um pouco menos e aumentando o preço por cabeça, seja este caso, né? Além dessa questão do treinamento presencial, você também tem a oportunidade de esse mesmo conteúdo, caso você tenha aí segurança suficiente, gravar este conteúdo, disponibilizar ele ali numa plataforma online, aí através ou do Hotmart, ou da Eduz, ou da Monetize, ou pelo nosso próprio instituto também, temos aí uma plataforma de treinamentos hoje, onde você consegue hospedar todo o seu conhecimento e os seus treinamentos, tá? E vender. Então, esse mesmo treinamento aqui que literalmente você faria presencial, você pode fazer ele também na modalidade online, né? Cobrando, de repente, do teu cliente até um preço um pouquinho menor e mais atrativo do que esse. Por quê? Porque o curso online, depois que você gravou ele pela primeira vez, literalmente, você não vai precisar se preocupar em gravar novamente. Ele já estará gravado uma vez só, e aí você só gastou a energia aquela única vez e poderá disponibilizá-lo aí para centenas, milhares de empresas e pessoas que queiram fazer esse treinamento. Então, eu defendo muito essa questão do online. Hoje, aqui no nosso instituto, a gente tem uma plataforma com mais de 45 cursos, né? Então, todos aqueles que a gente atende presencial, nós atendemos também na modalidade online, então é bastante interessante, até porque enquanto o treinamento online está funcionando e se vendendo, você também tem a sua agenda livre para poder atender outras aplicações dentro da área de SST. Né? Então, olha que coisa interessante, né? Então, treinamento ali presencial de integração inicial de segurança para empresas, para colaboradores, para pessoas. Além dessa questão também, nós podemos aplicar aqui, dentro dessa questão de precificação da NR1, a parte de elaboração de ordens de serviço, né? As OSs, Ordem de Serviços. Então, as ordens de serviço também é uma coisa que você pode elaborar, pode precificar e pode vender também como uma oportunidade dentro dos seus serviços de SST, né? Hoje, uma ordem de serviço aqui, por exemplo, no nosso instituto, quando um cliente liga para poder fazer a solicitação, da mesma forma. Assim como este, você consegue cobrar por colaborador, né, uma média aí de 80 a 100 reais. Então vamos pegar como exemplo, a mesma empresa que você fez ali o treinamento de integração inicial de segurança cobrando de 120 a 140, você vai poder cobrar pela elaboração de cada ordem de serviço de 80 a 100 reais. Então vamos supor que você fechou esses 2 trabalhos com esse cliente. Você tem aqui um lucro inicial, né, vamos pensar assim, um resultado, né, de venda de 120 reais vezes 5, 600 reais. E mais 5 ordens de serviço que foram vendidas também, por exemplo, a 100 reais cada uma, já são praticamente R$ 1.100
para o caixa da sua empresa. R$ 1.100 bruto, tá? Lembrando que desse custo aqui você ainda vai fazer a apuração dos impostos, vai tirar as despesas relacionadas aí possivelmente ao seu deslocamento, se você fez esse treinamento presencial. Se ele foi efetuado, por exemplo, de forma online, você já não tem o custo de deslocamento, você já não tem também a questão do custo de almoço, né? Então, 2 custos a menos e um valor de R$ 1.100. Essa mesma empresa de 5 colaboradores, por exemplo, vamos supor que ela fechou com você também o serviço relacionado aí à elaboração do PGR, né? O Programa de Gerenciamento de Riscos. E quanto eu posso cobrar, professor, por exemplo, na elaboração de um PGR? Vamos supor aqui, uma empresa até esses mesmos 5 colaboradores, lá uma empresa de manutenção industrial, eu poderia estar cobrando por esse PGR aí uma média, tá? Entre 600 a R$ 850 para a elaboração desse documento, de forma qualitativa. O que seria esse qualitativo, professor? Não vão existir neste documento base avaliações quantitativas de agentes físicos e químicos, que a gente vai falar também um pouquinho mais para frente nessa parte de precificação. Então, você teve aqui um resultado de R$ 1.100 relacionados aqui à parte de integração inicial, mais elaboração de ordem de serviços. Agora eu tenho mais um resultado aqui, vamos supor de R$ 600. Por que R$ 600? Porque se você já fechou com o cliente o treinamento inicial, mais as ordens de serviço, nada mais justo também do que você dar um desconto para ele na elaboração do documento base, cobrando aí R$ 600. Então, dos meus 1.100 que eu já tinha dos treinamentos e da ordem de serviço, eu acrescento mais R$ 600. Então, total do meu resultado nesta venda para esse cliente, R$ 1.700. R$ 1.700. Posteriormente, faremos aí a apuração dos impostos de 7%, 8% a 15%, tá? Mais um serviço. Vamos supor que o cliente não fechou o treinamento inicial, fechou só as ordens de serviço, mais a elaboração do PGR. Aí eu já teria um custo aproximadamente ali de 600 reais. Não, de 600 não, de 500, né? São 5 colaboradores, e mais os 850 na elaboração do PGR. Então, logo eu teria aí um resultado de 850 com mais 500 reais, R$ 1.350 de resultado. Então, olha que interessante. Isso eu estou falando aqui para um cliente, tá, gente? Então, R$ 1.350. Isso aqui em uma única venda, um único tipo de serviço oferecido. Mas o cliente ele quer também uma ajuda para fazer o diagnóstico de outras normas regulamentadoras. Ele quer que eu ajude ele na criação de uma política de saúde e segurança. Ele quer que eu ajude ele na parte de gerenciamento dos riscos ocupacionais. E aí ele solicitou que eu faça, por exemplo, uma visita técnica na empresa dele para poder fazer esse diagnóstico. Quanto eu posso cobrar, por exemplo, por uma visita técnica de meio período como profissional especialista aí em saúde e segurança? Eu posso cobrar uma média ali, mais ou menos, de também uns 600 a 800 reais, em média. Então, eu já tinha ali um resultado de 1.350, mais... faltou um zero aqui. Mais 800 reais, né? Então, logo, 2.150 reais de resultado para um único cliente. Imagino que você, por exemplo, como profissional de SST, atuando dentro de uma empresa como CLT, o resultado dessa venda, mais o resultado aqui do gerenciamento dos riscos de uma visita técnica, você já tiraria o equivalente ao seu lucro líquido de um mês de trabalho, ou seja, 22 dias úteis você demoraria trabalhando como CLT hoje para receber esse valor. Então, olha como vale muito a pena, por exemplo, você empreender em SST, você aprender a se desenvolver como profissional aí de saúde e segurança, aprender a precificar cada um dos seus trabalhos. Aqui a gente está falando só da NR1, tá, gente? Lembrando que existem ainda mais 37 normas regulamentadoras, as quais você pode e deve aprender toda a parte estratégica de cada uma delas, ou seja, como precificar a cada uma delas, né?
para poder ter mais resultados com o seu trabalho aí dentro da área de SST, tá? Ah, mas eu tenho medo de ter que largar o meu emprego para empreender como profissional de SST. Ninguém está falando aqui para você largar o seu emprego. Você simplesmente pode fazer um processo de transição na sua carreira para que quando chegar o momento realmente crucial, você tenha que cortar esse cordão umbilical e viver de segurança do trabalho. Não estou incentivando ninguém, tá, a largar o seu emprego hoje, a meter os pés pelas mãos e querer empreender como profissional de SST. Muito pelo contrário, eu oriento você para que você faça todo um processo de transição. Então, crie, por exemplo, o seu portfólio de prestação de serviços, se especialize dentro dos conceitos da NR1, né? Aprenda tudo aquilo que é necessário dentro das normas regulamentadoras, desenvolva o seu portfólio e os seus primeiros clientes. A partir do momento que você tiver, né, já tendo resultados com os primeiros clientes e o resultado de venda teu for equivalente, quase que o mesmo ali, ó, em termos de resultado financeiro que você tem hoje como CLT, aí sim eu falo que é a hora de você tomar a decisão, se vale a pena ou não largar o seu emprego como CLT. Bom, principalmente se você tem família, tem filho pequeno e precisa aí de uma segurança financeira para poder sustentar todos da tua casa, tá? Então ninguém vai se meter a besta e a querer largar tudo pelas mãos e fazer isso que eu estou falando. Tem que ser tudo com muita prudência, com muita cautela e responsabilidade, tá, gente? Aqui nós falamos do GRO, tá? Na parte de diagnóstico, mas vamos supor que o cliente queira, né, dando continuidade aqui, que você faça um trabalho de gestão dos riscos existentes. Às vezes é uma empresa que dentro dos seus processos existem algumas atividades críticas, como altura, espaço confinado, eletricidade, máquinas e equipamentos, e às vezes o cliente quer uma assessoria, né, para poder resolver essas questões, para diminuir ali os seus acidentes de trabalho. Quanto que eu posso cobrar, por exemplo, por mês? Quando eu iniciei, por exemplo, na área de segurança do trabalho como empreendedor, o valor mínimo que eu cobrava das empresas para poder fazer ali o processo de assessoria era o valor equivalente a... Aqui alcança, Petrus? Ou não? Peraí, eu vou apagar aqui uma parte da escrita aqui, para a gente poder ter uma referência, tá? Vou colocar aqui embaixo, ó. Quando eu comecei, o valor que eu cobrava das empresas para iniciar o processo de assessoria era o valor equivalente a meio salário. Meio salário mínimo. Hoje no estado de São Paulo o salário equivale aí a R$ 1.320. Só que nessa época, por exemplo, eu tinha ali no início, depois de um ano praticamente de assessoria, ali uma média de uns 8 clientes mais ou menos que me pagavam esse valor. Então dava para mim cobrar um meio salário. E com isso eu já conseguia empatar com o mesmo valor do meu salário como CLT, como profissional de segurança do trabalho. Então, meio salário mínimo começando. Conforme a coisa foi aumentando, aí o cliente começava a solicitar, por exemplo, além da assessoria mensal, alguns treinamentos, né? Além dos treinamentos, de vez em quando ele precisava de ajuda com alguma outra documentação técnica. E aí, esse valor, né? Dentro desse processo aqui do meio salário mínimo, o cliente ele tinha direito, por exemplo, a uma visita técnica por mês, se fosse, por exemplo, na região próximo, né, de São Paulo do Grande ABC. Se fosse um local um pouco mais longe, aí eu já tinha que cobrar a questão do deslocamento. Então, meio salário mínimo mais deslocamento. Aí, conforme surgiam ele precisava de uma outra visita técnica no mês. Aí eu passava a cobrar um outro valor, por exemplo, de repente mais uns 300 ou 400 reais por aquela outra visita técnica. Além disso, a questão dos treinamentos, igual eu falei aqui no caso da NR1, né? Passar a cobrar ali uma média de 80 a 120 reais a 140 por cabeça de treinamento a ser realizado. Depois, conforme o tempo foi passando, todos esses treinamentos eu passei a colocá-los dentro de uma plataforma online, então eu não precisava mais fazer as visitas técnicas. Era bom para o cliente, porque eu não precisava ir até lá, né? Era bom para ele também, porque os funcionários conseguiam fazer o treinamento online pela internet, qualquer hora que tivesse a disponibilidade, né? Então, olha que coisa interessante. Então, você pode cobrar sim hoje meio salário pela atividade de consultoria para quem está começando,
Tem empresas, por exemplo, que você pode já, dependendo da quantidade de funcionários, isso aqui eu estou falando para uma empresa pequena ali de 4, 5, no máximo 10 colaboradores. A empresa tem ali 30, 40, 50 funcionários. Eu já posso aumentar esse valor aqui, por exemplo, em vez de ser meio salário mínimo, eu posso de repente cobrar um salário mínimo inteiro, tá? Então, e dobrar essa quantidade. E aí você começa ali com o seu primeiro cliente, depois o segundo, terceiro, quarto, quinto, e assim vai sucessivamente até você ter uma carteira suficiente para você conseguir fazer o processo de transição, né, na sua carreira. Então você está aqui, por exemplo, trabalhando como CLT, começou a desenvolver os seus primeiros clientes, começou a ter ali os seus primeiros resultados financeiros, né, até que você resolve cisalhar, ou seja, romper com a CLT e migrar para a questão do empreender em SST. Né? Então, é só estabelecer mais ou menos uma meta. Opa, minha meta é conseguir, de repente, um cliente por semana. Então, você vai ter que fazer aí um trabalho de prospecção, criar um bom portfólio, se especializar, de repente, né, em outras normas regulamentadoras, e começar a oferecer serviços até você conseguir fazer esse processo de transição, tá, gente? Aqui eu falei das principais atividades que podem ser hoje precificadas dentro da NR1 para que você consiga aí gerar os seus resultados. Agora, existe uma outra aplicação também dentro da NR1 que eu vou mostrar para vocês agora, que é o que eu considero hoje a aplicação mais rentável, tá, em termos de valores financeiros dentro da nossa área de SST, que pode ser também aplicado aí, tá, dentro dos conceitos da NR1, que é a parte de que está relacionada aí ao meu PGR, tá, que é a parte de avaliação quantitativa de agentes físicos e também de agentes químicos. Caso você faça, por exemplo, um PGR quantitativo para esse seu cliente, o quanto que eu posso cobrar, professor, por exemplo, por essa atividade? Ó, vou dar uma média aqui mais ou menos de mercado do estado de São Paulo, tá? Uma dosimetria, por exemplo, de ruído, tá? Dosimetria aqui de 75% da jornada, que é o que estabelece hoje a NHO 01, tá? Para quem não sabe, a NHO 01 é que estabelece aí a metodologia de avaliação dos agentes. Então, 75% da jornada. Para uma dosimetria de 75% da jornada, é cobrado hoje uma média aí de R$ 350 por cada dosimetria de ruído. Então, R$ 350. É claro que a gente sabe que dentro de uma empresa existem vários grupos homogêneos. Então, eu pego esse valor aqui e vou multiplicar pela quantidade de setores, literalmente, que eu vou ter que dosar o ruído. Então, vamos supor que o teu cliente, aquele mesmo que você cobrou lá, que você cobrou R$100 pelas ordens de serviço, R$80 pelo processo de integração, que você cobrou R$600 para a elaboração do PGR, agora você tem também como orçar para ele a quantificação do ruído, por exemplo, se ele tiver ali algum local que tenha ruído acima dos 85 decibéis, que é uma coisa interessante. A gente só recomenda geralmente dosimetria de ruído nos locais onde você faz a medição pontual e o resultado geralmente dê acima dos 85. Menos que isso, geralmente não tem tanta necessidade de ser feita. Pode ser feito a caráter preventivo? Pode, mas a gente geralmente recomenda para os clientes quando você tem ali um processo produtivo muito ruidoso. Então, 350. Aí vamos supor que ele tem lá 4 grupos homogêneos. Você vai pegar esse valor e vai multiplicar por 4. Ah, mas aí o cliente vai falar assim, pô, mas eu já te contratei para fazer o PGR, o documento base, os treinamentos, precisa cobrar 350? Aí você vai lá e dá um desconto para ele. Cobra, de repente, ali, ó, R$280, né? Multiplica isso por 4 também, vai dar R$1.020. Ó, 280, 560,
1.120, na verdade. Então, R$1.120. Detalhe, R$1.120 mais os 2.300 e pouco que você já lucrou do primeiro serviço, ó, você já tem aqui, ó, R$3.420 de resultado financeiro no decorrer de um mês, já equivalente a mais do que você ganha hoje como CLT, como profissional de SST. Então, uma grande oportunidade. Isso a gente falou só do ruído, tá? Agora eu tenho também, dentro do meu processo, uma avaliação de vibração de corpo inteiro. Quanto que eu posso cobrar, por exemplo, para avaliar fisicamente a questão da vibração? Hoje um equipamento de vibração custa muito caro. Mais de R$20 mil um aparelho para você conseguir dosar. Então é um serviço que você pode cobrar muito bem também financeiramente. Geralmente, média de mercado aqui de São Paulo, o laudo de vibração, as pessoas têm cobrado aí uma média de R$2.800 a R$3.400. Vibração de corpo inteiro e vibração de mãos e braços. Então eu já tinha um resultado de R$3.420, agora eu estou lucrando aqui, ó, mais R$3.400 com o laudo de vibração. É claro que se o cliente já fechou com você tudo isso daqui, ele vai querer desconto. Então, R$2.800 está muito bem cobrado para esse tipo de prestação de serviço. Então, ó, R$2.800 mais R$3.420, você tem aqui, ó, 0, 2, 12, sobe 1, 3, 4, 5, 6. R$6.220 em uma única prestação de serviço que pode ser executada em 1 a 2 dias de serviço no teu cliente, te dando um lucro equivalente aí a 2 a 3 meses de trabalho seu como CLT. Será que vale a pena a gente ser empreendedor em SST? Será que vale a pena a gente se esforçar, montar um portfólio de trabalho e oferecer esse serviço para os nossos clientes? 5 treinamentos de integração, 5 elaboração de ordens de serviço, 4 dosimetrias de ruído, uma avaliação quantitativa de vibração de corpo inteiro e um resultado de R$6.220 de venda, o equivalente a praticamente 3 meses de serviço de um profissional como CLT. Será que vale a pena empreender como SST? Mas para que você chegue a esse resultado, não estou dizendo que isso é fácil, que isso é simples, tá? Você ainda precisa criar o seu portfólio, né? Pega aqui a câmera. Você precisa, né? Igual eu falei na nossa aula de criação de portfólio, ó, criar um portfólio, né? Trabalhar um pouquinho a questão comercial para aprender a como desenvolver cada um desses clientes que precisam desse serviço. Não vai cair no colo, né? Não vai assim, o cliente não vai bater na tua porta, eu preciso desse serviço. A não ser que ele tenha sido notificado pelo Ministério do Trabalho, seja alvo aí de uma fiscalização, aí existe a chance dele te procurar. Mas ele também só vai te procurar se ele souber que você é um consultor especialista em SST e sabe fazer esses tipos de serviços, tá? Não parou por aí não, tá? A nossa atividade lucrativa, ó, desses 6, aqui, ó, a gente parou nos R$6.220, tá? Mas ainda tem mais. Vou apagar aqui para a gente conseguir escrever o restante. Então, além dos R$6.220 que eu vou escrever aqui, ó, nós temos ainda, naquele setor tem lá um ambiente que gera risco químico de exposição à poeira. Opa, então eu vou ter que vender para ele também uma avaliação química de poeira, que hoje é cobrado aí no mercado aproximadamente, o laboratório vai te cobrar uma média de R$80. Você vai gastar com bomba, por exemplo, locando, caso você não tenha, aí uma média de uns R$120, então R$200 aqui de custo. E você vai cobrar nessa avaliação quantitativa de poeira, por exemplo, uma média aí de uns R$400 a R$480. Então, R$480 para uma avaliação quantitativa de poeira. Estou falando de uma avaliação. Vamos supor que existam lá 3 setores com poeira. Nós já tínhamos quanto de resultado financeiro? R$6.220. Agora eu tenho mais R$400 por avaliação vezes 3. Então eu tenho aqui, ó, mais aproximadamente R$1.220. Total de R$7.000
R$340. Ah, mas além da poeira, o meu cliente ele tem lá também um setor de pintura, que faz lá pintura utilizando thinner, utilizando vapores, com exposição a vapores orgânicos. Então eu vou ter que fazer uma avaliação química de vapores, por exemplo. Quanto que eu posso cobrar por essa avaliação, professor, para constar lá no meu PGR? Eu posso cobrar aí uma média de R$880 por essa avaliação quantitativa. Pô, então eu já tinha aqui 6.220 mais quanto que era aqui? Mais 1.200 reais, 7.340 mais R$880, olha para quanto já foi o meu resultado financeiro. 8.000, né? Vou arredondar aqui, ó, para 900 e aqui para 400. 600, 8.000 aproximadamente, tá? R$8.300. Lembrando, né, da apuração dos 8 a 15% de imposto. Não pode deixar isso de ser considerado. Então, praticamente, e aí conforme cada agente químico que for surgindo, né, outros possíveis agentes, a média de mercado para os agentes químicos é mais ou menos nessa faixa. 380, 480, 580, 700, 800 reais para atividades, por exemplo, avaliação de vapores é uma atividade que é feita como varredura, né? Varredura de agentes químicos. Para você que não sabe, mas professor, eu não sei fazer avaliação quantitativa de agentes químicos. Hoje existe, inclusive no nosso instituto, na nossa mentoria, a gente dá aula relacionada aí à avaliação quantitativa de higiene ocupacional para que você possa se tornar também um higienista ocupacional, tá? Reconhecido no mercado. Então, os principais agentes que existem hoje, vapores orgânicos, vapores metálicos, por exemplo, quando você tem atividades de solda, né? Ó, mais um que a gente pode citar, tá? Avaliação química de metais, com atividades em manutenção, corte e solda. A mesma coisa dos vapores orgânicos. Ó, eu posso cobrar também uma média ali de R$880. Então, você teve aqui mais de 8.300, aumenta mais R$900 aqui, ó. R$9.200 em um único cliente, praticamente, eu consigo o resultado suficiente para poder receber o equivalente a quantos meses de trabalho aqui, possivelmente, como profissional técnico de segurança CLT, ganhando hoje o piso salarial, tirando os descontos. Quase 5 meses de trabalho, gente. Vamos colocar aqui 4, tá? Para uma única atividade, um único cliente. E aí, será que vale a pena realmente empreender como profissional de SST? Ou vale a pena, de repente, você ficar lá no mercado como profissional de SST por 10 ou 15 anos, para depois disso, se você tiver feito uma faculdade de engenharia ou de gestão, conseguir um cargo de supervisor ou fazer uma faculdade de engenharia para se tornar um engenheiro de segurança e conseguir chegar a um salário desse de R$9.200. E detalhe, tá? A maioria dos engenheiros de segurança que estão se formando hoje não estão ganhando salários altos, não. Estão começando ali com salário de 3.800, 4.800, 5.000 e pouco. São raros aqueles que já estão se formando e conseguindo salários altos como esse. A não ser o cara que já tenha muita experiência de mercado, que tenha galgado aí muita coisa para chegar a um salário desse, tá bom? E supervisores, né? Que geralmente têm uns salários ou encarregados aí de segurança e saúde, que tem um salário um pouquinho mais alto. Então vale muito a pena você aprender a empreender como profissional de SST, aprendendo a precificar a cada uma das atividades, principalmente a NR1, né, que é hoje uma das normas mais rentáveis e é a base de todo o trabalho relacionado aí à segurança do trabalho, aonde se inicia ali com o processo de gerenciamento dos riscos através do GRO e do PGR, tá? E para aqueles que são alunos da nossa mentoria, especificamente, a gente ensina a fazer todas essas atividades nos detalhes, né? Então, para aqueles que têm interesse, que querem conhecer um pouco do nosso trabalho de mentoria, de ajudar profissionais de SST a viver de segurança do trabalho,
eu convido a conhecer um pouco mais dos nossos trabalhos aí, através dos conteúdos do Instagram, do YouTube, através do site viverdest.com.br ou viverdesegurançadotrabalho.com.br. E para você que já é aluno aí da nossa mentoria, né, caso você tenha qualquer dúvida na hora de fazer a composição do teu orçamento, na hora de fazer aí a elaboração da sua proposta técnica, nós tivemos aí na nossa última aula ensinando como montar o seu portfólio de trabalho. Eu já vou essa semana fazer a avaliação de muitos dos alunos que já fizeram para poder validar o seu portfólio e começar a fazer o trabalho de divulgação do seu serviço. Então, se você que porventura assistiu essa aula acredita que isso tem um valor para você e que isso aqui pode agregar para a sua vida, entra no site viverdest.com.br, conheça. Caso tenha dúvida também, manda um direct para mim aí, eu vou ter o maior prazer em esclarecer para você sobre qualquer uma dessas atividades aqui e te ajudar dentro da sua jornada para que você possa, como a nossa comunidade, viver realmente de segurança do trabalho, tá bom? E vou ficando por aqui, lembrando que qualquer dúvida possivelmente que você tenha, não deixe de deixar aqui nos comentários, tá? Curta também, se inscreva aí nos nossos outros canais para conhecer os nossos conteúdos, tanto aqui no Instagram como também no YouTube ou no LinkedIn, tá bom? Um grande abraço, desejo para você aí um excelente final de semana, né? Hoje é sexta-feira, e qualquer dúvida nós estamos aqui à disposição. Um grande abraço, tchau, tchau.